Cora Rona, de que falaremos hoje em Pedro e Cora? Que tal diploma de influenciador na parede, emoldurado? Eu quero. Cora, tô achando que eu vou para a faculdade. Acho uma boa ideia, hein? Vou com você. Vou me formar em influenciador. Gente, já existe. Ou vai existir, né? Porque está sendo implementado um programa de universidade, de estudos universitários, formando as pessoas em influenciador ou influenciadora. Por que não? Eu gostei muito da ideia. Eu acho que é sensacional. E eu estou falando seríssimo. Claro que é. Acho que faz todo sentido. E é um curso que vai ser oferecido pela Walter Cronkite School of Journalism, a escola de jornalismo Walter Cronkite da Universidade do Arizona, que é uma escola que eu conheço, que é uma excelente faculdade de jornalismo nos Estados Unidos. É famosa, importante, na costa oeste é uma das melhores. Texas, Los Angeles, UCLA e Stanford batem, mas está ali. UC Texas e Austin, né, que tem uma escola também formidável de jornalismo. E a ideia do curso deles, a primeira coisa que você vai assim, meu Deus do céu, influenciadora, que são aquelas mulheres bonitinhas que ficam de biquíni e tal. É um curso que ensina a contar história usando plataforma digital. A questão é que está sendo tratado com enorme controvérsia, né? Mas a questão é que toda novidade é controversa, né? Quando abriram os primeiros cursos para atores, precisa ver, Deus nos acuda. Tá vendo? E é uma profissão, não adianta fingir que não é uma profissão. Claro. E é uma profissão que é cada vez mais importante, porque a gente tem que levar em conta o fato de que as pessoas usam redes sociais, usam YouTube, newsletters, né, tipo Substack, esse tipo de coisa. O meio digital é o principal meio de informação para a maior parte das pessoas. Influenciador é uma profissão. É claro que é. Tem mas um monte de gente ganhando dinheiro com isso. E não é nem só os que a gente conhece, hein? Porque o mundo é dividido em nichos, e nichos, e nichos. Peixe. Quando eu comprei meu aquário, na sequência dos meus netos ganharem peixes numa festa de aniversário, que, aliás, deixa eu abrir um parênteses para achar que para descascar essa ideia péssima de dar bicho para as crianças como lembrancinha de festa de aniversário, se é que isso ainda se faz, mas enfim. Os meus netos ganharam peixinhos que vieram em umas coisas assim, do tamanho de copos, coitados daqueles peixinhos, né? Então eu comprei um aquário, monto, mas enfim, isso já é uma longa história, os peixinhos estão lá felizes. Mas eu aí comecei a estudar peixe. E a quantidade de influenciadores de peixe que eu descobri não foi brincadeira. Com, assim, milhões de seguidores, anitas verdadeiras no mundo aquático. E se você fizer sobre hipismo, se você fizer sobre facas de cozinha guincho, claro. Se você fizer sobre o que você quiser, você vai ter influenciadores daquele assunto, e excelente que tenha, porque são pessoas que te ensinam, ou são pessoas que te motivam, faz todo sentido. Trazem informação, aí é importante você tratar informação com cuidado, com responsabilidade, é importante o cuidado com a qualidade da informação que você está passando adiante. É um campo da comunicação. É claro que é um campo da comunicação. A gente achar que uma universidade formar alguém para ser repórter de televisão tá ok, e formar para ser influenciador de internet uma desgraça, não é não. É a evolução dos tempos. Teve uma época em que nem jornalismo era curso superior.
Mas isso foi um pouco antes de eu estudar. Mas teve. Não sei, é dos anos 60 o curso de jornalismo. É um curso tão recente que eu vou te dizer o seguinte, eu sou jornalista desde que eu me tenho por gente e eu não fiz curso de jornalismo. Porque não tinha ainda? Ou era uma coisa que ia ser lançada? Não, fiz, porque eu sou uma dropout. Mas eu também sou. Eu não tenho curso universitário. Naquela época, você podia obter o registro de jornalista dentro de uma cota das universidades, quer dizer, das redações, se, sei lá, tinha 70% de gente formada em jornalismo, que naquela época já começavam a existir os cursos, 30% podia ser registrado, mesmo não sendo formado em jornalismo, e foi nesses 30% que eu entrei. Entendi. Veja, Cora, eu acho que existe uma grande dose de preconceito, sim, por parte de uma quantidade muito grande de pessoas com essa ideia de que influenciador é uma profissão, mas influenciador é uma profissão. Um código de ética para a profissão de influenciador obviamente faz-se necessário, olha para toda essa questão de bet tudo mais. E em grande parte, aí as pessoas você não precisa de faculdade para ter ética. É claro que você não precisa de faculdade para ter ética. Mas tem uma coisa que a faculdade te faz pensar, que é, de alguma forma, você tem que desenvolver algum tipo de reflexão a respeito da profissão que você segue. Sim. Bem ou mal, isso é uma coisa que a gente aprende, porque a gente aprende como jornalista, mesmo não tendo feito faculdade de jornalismo, porque é uma profissão que já tem uma história. Então, quando você vai virar jornalista, quando você chega numa redação, você é acolhido por pessoas que aprenderam a fazer aquela profissão, com pessoas que vieram antes e com pessoas que vieram antes. Quer dizer, você faz parte de uma tradição. Quando você está falando de uma profissão que é tão jovem e, no entanto, tão influente, né? Você não tem a construção dessa tradição. Eu acho que nós somos influenciadores, né, Cora, no sentido de que nós temos... Mas de uma forma mais tradicional. Porque a gente vem de uma tradição de contar histórias de em outros meios. Exatamente. A gente já vem disso. Para pessoas que estão chegando ali e começaram a fazer uns vídeos, e tem carisma, e tem... a gente percebe nitidamente que tem um problema ético para muitos. Tem. Né? E isso vem da falta de uma reflexão sobre o que se está fazendo e da responsabilidade. Sem falar da parte prática, porque um curso desses ensina você a filmar, ensina você a se posicionar em relação à câmera. Claro. Ensina uma série de coisas que, tudo bem, tem gente que consegue fazer isso sozinha, que aprendeu do nada, que aprendeu trabalhando, mas eu acho que facilita. Se você pode... E às vezes você tem uma pessoa muito talentosa para comunicação que não consegue se virar com luz ou... Claro. Acho bacana, dou força. Simbora. Acho bárbaro, gostei. Temos livro? Temos uma história. Uma história. Uma sequência. Olha aqui. Vamos começar com este daqui. O Deus das Pequenas Coisas. A edição aqui está em inglês. Isso é um livro que saiu há 500 anos, sabe? 500 anos sendo um exagero, evidentemente, mas em 1998. Olha que coisa engraçada, né? Eu guardo papéis dentro dos meus livros. Aí tem um programa da minha irmã e do Marcelo Fagerland tocando em algum lugar. E aí tem uma permanente da Bienal Internacional do Livro de 1980, aqui juntos, dentro desse volume. Mas, bem, o Deus das Pequenas Coisas. O Deus das Pequenas Coisas, não é o 98 não, 98 está aqui atrás, mas não é esse livro anterior a isso, dos anos 80 ainda, quer ver? Não, é anos 90, porque ela ganhou o Booker Prize com esse livro em 97. Quer dizer, não é tão antigo quanto eu imaginava. De 96, 97. Então é um livro suficientemente antigo. Quer ver? Espera aí. 97.
Então, eu li esse livro assim que foi lançado, porque esse livro teve uma repercussão enorme, ganhou o Booker Prize. Quando o livro ganha o Booker Prize, eu leio, porque é um prêmio de uma consistência muito interessante. Consegue manter o nível da premiação. Que é o principal prêmio britânico, né? É o principal prêmio literário de língua inglesa. As publicações de língua inglesa e publicações traduzidas para a língua inglesa. Isso é um espetáculo do livro. Eu li, fiquei apaixonada por esse livro, achei uma coisa extraordinária. Ele foi uma revelação para todo mundo. Muito bem, esquece esse livro. E viajo eu para a Índia nos anos 2000 e muito, 2010, 11, 9, sei lá, por aí. E vou para Nova Delhi, passo um tempo em Nova Delhi, descubro esse livro absolutamente sensacional, que é O Guia de Campo das Árvores de Nova Delhi, escrito por um camarada chamado Pradip Krishen. Aqui também tem um... que coisa interessante, isso é o marcador da livraria que eu mais gostava em Nova Delhi, que se chama Barison's Books. E aquele típico endereço que a Índia ainda tinha naquela época, Opposite Main Gate, Cam Market, quer dizer, em frente à entrada principal do Cam Market, não tinha números, né? Você desvira à esquerda, depois da árvore, whatever. Bom, então aqui você tem todas as árvores. É uma edição linda, parece aqueles guias de viagem da DK, da editora, porque o papel é muito bom, as imagens, a quantidade de ilustrações com as flores, com as frutas, com o tipo de árvore, te dando a localização da árvore mais importante ou de uma árvore dessa espécie para você ir procurar. Aqui, ó. E você vai fazer uma conexão entre esses dois livros. Calma. De autores diferentes. Calma. Isso aqui são... Percebi que são todos indianos, mas tudo bem. Isso são só as folhas de pipal, tá bom? Tá bom. Eu fiquei apaixonada por esse livro. Eu visitei várias árvores por conta desse livro. E eu li este livro, acredite se quiser, de ponta a ponta. Porque ele é tão bem escrito e é tão delicioso. E eu achava ele a demonstração máxima de como a Índia é um país sofisticado e desenvolvido. Porque não é qualquer país que tem um livro desse. É preciso você ter uma civilização atenta, com certeza. ter um mercado editorial maravilhoso. Aliás, eu falei DK, está aqui, a DK trabalhou. Esse livro foi lançado pela Penguin Books da Índia e pela DK. E está à venda apenas na Índia, é para venda na Índia. Tem outro papel dentro ainda. Da Nokia, que é uma loja maravilhosa. Pronto, também na Índia. Então, me apaixonei por esse livro. Esquece esse livro. Tá. Aí, no começo desse ano, eu li este livro aqui. Da Arundhati Roy, aquela do primeiro livro. Isso aqui são as memórias dela. Eu li ele em inglês, chama More Than Mary Comes to Me. More Than Mary Comes to Me. Em inglês. Meu abrigo, minha tormenta. Meu abrigo, minha tormenta. Isso são as memórias da Arundhati Roy, especialmente as memórias dela em relação à mãe dela. E você descobre que este livro aqui, o primeiro livro, não é uma ficção, ao contrário do que você imaginava. Essas coisas aconteceram. É um livro que tem até realismo mágico. Mas você descobre que tudo isso aqui foi verdade. Basicamente, o que há de ficção aqui é muito pouco. E você descobre aqui que Arundhati Roy é uma pessoa muito extremista, é uma pessoa radical mesmo, divisiva ao extremo na Índia, por suas posições políticas. Ela, em geral, tem razão. E, em geral, ela leva essa razão a um extremo tão distante que ela passa a não ter razão. A ser aquele tipo de opinião que é um gol contra posições que, na verdade, seriam nobres e defensáveis. Mas isso é tudo outra história, porque eu estou falando da escritora. E
Aqui você descobre o quê? Que ela ganhou tanto dinheiro com o Deus das Pequenas Coisas, que o marido dela, que se chama Pradip Krishen, conseguiu realizar o sonho da vida dele de fazer um guia das árvores de Delhi. Que coisa espetacular. E você comprou o livro sem saber dessa conexão? E eu nunca tive ideia. Esses 2 livros moram na minha estante há 500 anos, e eu tenho uma imensa admiração pelos 2, cada um à sua maneira, isso eu achando que era uma obra de ficção, que no fundo não é. Isso aqui sendo o melhor guia de árvores que eu já vi. Porque eu sou uma pessoa que lê guias de árvores e pássaros, ok? Eu confesso. Tá? Não preciso olhar com essa cara. Olha aqui, eu estou numa cidade arborizada como Nova Delhi, com aqueles vegetais magníficos para todos os lados. Eu quero saber quem são. Por que não? Why not? Bom, e aí ela conta desse marido e de como esse sonho do marido foi possível de se realizar. Porque com aquele dinheirão todo que ela ganhou, o marido pôde largar o emprego, pôde ir atrás de todas as árvores e catalogar árvore por árvore, fazer as fotos, etc. Eles já não vivem juntos e tal, porém eu achei que ficava engraçadinho contar essa história. E agora vamos a esse livro. Por favor. É uma vida esquisitíssima, muito violenta. A mãe dela se casou, um casamento arranjado na Índia, com um camarada que bebia, que era extremamente violento. E ela largou aquele marido, porque senão ia morrer. Senão ia morrer. E foi se abrigar com os 2 filhos, Arundhati, o irmão dela, numa casa que a família tinha, que era uma casa de férias, de veraneio, como se fosse uma casa em Petrópolis ou Teresópolis. De onde a mãe e o irmão dela, dessa Mary, que é a mãe da Arundhati, a expulsaram. Porque naquela época, as filhas não tinham direito de herdar coisas dos pais, e eles acharam um absurdo que ela estivesse morando numa casa que, a rigor, seria herança do irmão. É uma legislação terrível. E Mary, a mãe de Arundhati, teve que sair correndo, literalmente, pelas ruas da cidade em busca do advogado, para não ser despejada. Expulsa pela sua própria mãe e seu próprio irmão. Não conseguiu. Teve que voltar para a outra cidade, para a família daquele marido que ela tinha largado, e agora ela era duplamente uma outcast, porque ela tinha largado o marido, e enfim. Cara, essa mulher foi a justiça. A gente está falando aqui, Arundhati Roy é uma pessoa mais nova do que eu, mas a gente está falando de uma pessoa de uma geração muito antiga. Mulheres não faziam isso na Índia. Era uma cristã síria, não tem nada a ver com o país sírio, cristão sírio é denominação religiosa. E as mulheres dessa denominação não podiam receber heranças paternas. Ela lutou na justiça, ganhou. Foi uma luta terrível. Ela ganhou essa parada. E, anos depois, expulsou o irmão da casa que ele tinha herdado. Ha! Todos nós nos sentimos vingados, ainda que amargurados. Mas, enfim, essas são as circunstâncias em que ela cresceu. Essa mãe era uma pessoa horrível. Uma pessoa absolutamente horrível. A avó dela? Não, a mãe. A avó nem fala, a avó é uma megera. O pai era um bêbado. Essa mãe que lutou e conseguiu, essa mãe que era uma pessoa horrível. Era uma pessoa horrível. Que não porque eu já estava torcendo por ela. Não, que em nenhum momento amou essa criança, ou disse que amava, ou acolheu. Então ela cresce... A mulher que deixou o casamento porque o marido ia matar era uma pessoa horrível. Era uma pessoa horrível. A Arundhati Roy, no fim, revela uma certa simpatia até pelo pai, que é um bêbado.
inútil, uma pessoa fracassada em todos os aspectos. Agora, essa mãe dela era, ao mesmo tempo, uma pessoa formidável. Formidável no sentido de tamanho, de dimensão, de... Larger than life. É isso, uma pessoa de um relevo social, de uma... Evidentemente uma pessoa com uma personalidade muito dominante, né? Mas uma família absolutamente disfuncional. Uma família realmente cruel, a palavra é essa. A crueldade permeia essa história de ponta a ponta. E essa mulher consegue, com esses elementos, escrever um livro extraordinário, inesquecível, que é o Deus das Pequenas Coisas. Cara, eu fiquei tão mexida quando eu li. E aí Ela que conta a história dela. E quando você se lembra, quando você começa a ler isso aqui, você já leu o Deus das Pequenas Coisas? Todas essas histórias de crueldade, discussão que acontecem em Deus das Pequenas Coisas e que você acha que são uma invenção, você se toca que não, que isso aconteceu com ela. Até abuso sexual. Tudo que é desgraça que pode acontecer com uma criança, está lá. Por isso que você não acredita que aquilo é real. E aí você vê que é real. E o negócio é que entre esse livro e esse, ela lançou um segundo livro, O Ministério da Felicidade Absoluta. Gente, eu vou ter que botar esse nome aqui porque eu me esqueci do nome do livro, que é muito decepcionante, que não é um bom livro de jeito nenhum. Então eu esperava um livro excelente, vindo da Arundhati Roy, me decepcionei com grande espaço de tempo entre eles. 10 anos, 15 anos. Fiquei muito desapontada. Quando eu li esse aqui, eu digo, cara, é a escritora que eu gosto, está aqui ela. E está aqui de uma forma chocante, porque você descobre tudo o que aconteceu naquele primeiro livro, Deus das Pequenas Coisas. Esse livro do meio poderia ser muito bom, mas é vítima desse lado, desse lado radical da Arundhati Roy. Ele é todo enviesado. Todas as pessoas à margem da sociedade são ótimas, todas as pessoas da sociedade são péssimas, enfim. Castra o livro, sabe? Esse tipo de visão, esse tipo de viés. Mas, tremenda escritora, e esse livro acabou de sair, eu não li a tradução, eu li só a original, mas acredito que a tradução esteja muito boa, porque essa editora é muito boa, a editora Record. Vou dizer já para vocês quem traduziu. É ótima, Fernanda Abreu. Livrão, gente, livrão. E para quem... Se vocês não leram O Deus das Pequenas Coisas, pode ser muito interessante ler O Deus das Pequenas Coisas antes de ler esse livro aqui. Para você não perder o impacto da ficção e depois você ter o impacto da leitura desse aqui. Já o Guia de Árvores de Nova Delhi, eu não recomendo ler aqui no Brasil, porque você não vai achar. Mas se você estiver indo à Índia e você for o louco dos guias e das árvores, eu super recomendo comprar. Está aqui. Muito bom, Cora. Né? Hoje... Pradeep Krishnan, Trees of Delhi. Hoje, extremamente inusitada a sua seleção. Mas se impunha, né? De fato. E obviamente, tudo isso disse muito a você, porque você tinha os 2 livros sem saber da ligação. Pois é, isso foi uma surpresa. Quando ela falou que o marido catalogava as árvores e tal, eu pensei imediatamente nesse livro. E depois, quando se confirma isso, eu digo, mas é ele, que coisa extraordinária, e aí trouxe imediatamente o livro para... Muito bom. Muito bom. Para ficar ao meu lado e fazer companhia enquanto eu li aqui. Pronto. Nos vemos na quinta? Nos vemos na quinta. Então, até quinta-feira. Essa campanha tem que começar a verdade derrotando a mentira. O filho mais velho do capitão
segue aqui, de pé, firme e forte ao lado do povo brasileiro. Os dois estão jogando o mesmo jogo, cada um preocupado com a sua eleição. Ninguém está preocupado com o Brasil. Tudo que dá certo nesse país parece que o PT não gosta. Nós não precisamos ser refém de um debate político construído entre um mongoloide como Flávio Bolsonaro e um cachaceiro senil como Lula.